Rádio Poleia FM 87,9, Adailton Teixeira com vocês trazendo informações. A nossa pauta é coronavírus. Eu vou falar a partir de agora com uma moradora de uma pequena cidade na Europa. Ela é brasileira, trabalha lá, uma trabalhadora como eu, como você, e mora numa pequena cidade na Europa. Consegui o contato dessa pessoa através da Leila Pedroso, uma brasileira, uma palestinense que vive na Irlanda. E passei aí a buscar algumas informações através do WhatsApp com essa brasileira que vive lá na Itália. Oi, seu nome? Qual cidade que você mora aí na Itália? Qual o número de habitantes que tem aí a sua cidade? Bom dia, boa tarde a todos, né? Bom dia ou boa tarde, né? Meu nome é Sinira, eu moro aqui no norte da Itália, especificamente na cidade de Monfalcone, tá? Nós temos aqui aproximadamente 30 mil habitantes e eu moro numa região chamada Friuli Venezia Giulia. Quantas pessoas suspeitas tem aí? Quantos casos foram confirmados? Eles trabalham com dados em relação a casos confirmados e casos de morte, né? Nós não temos dados oficiais de casos confirmados por cidade, e sim por região. E a região que eu moro é a Friuli Venezia Giulia, né? Que é uma região grande, tá? Para ter uma ideia, assim, mais ou menos como se fosse o tamanho de Campinas. É que a Itália é um país muito pequeno, então eu digo em relação a ser grande a região por essa questão. Mas na minha cidade mesmo, eu não tenho dados oficiais para poder passar precisamente, né? O que eles informam aqui na minha cidade, né? O que a gente vê, tal, que a prefeita deu alguns pronunciamentos, é que houve um caso de morte e 3 suspeitos, e 3 confirmados, desculpe, 3 confirmados. Mas eles ainda estão aguardando, porque estão fazendo exames para poder identificar a real situação e poder passar respostas mais concretas. Então, aí eu prefiro falar em relação à região, tá? Porque dados oficiais mesmo, do que a gente encontra em sites de procedência, aqui, jornal, as informações que eles passam são baseadas mesmo nas regiões. Aqui no Friuli Venezia Giulia, nós temos casos confirmados, um total de 599 pessoas, isso de acordo com que os laboratórios já conseguiram informar, né, passar as informações, tá, isso registrado oficialmente, e nós temos 4.050 casos suspeitos, e nós temos também 36 mortes. Desses casos assim confirmados que as pessoas precisaram de internação, qual o ritmo dessas internações? As pessoas estão tendo alta rapidamente? Como está a situação hospitalar das pessoas com coronavírus? Dos 599 casos confirmados, só 41 saíram do hospital até o momento. Qual a medida que deixou de ser feita ou cumprida que causou esse grande número de infectados aí que você acha? Na verdade, a Itália demorou um pouco para acordar, para perceber que isso era uma situação na qual a velocidade seria muito alta, né? Iria acontecer uma velocidade muito grande. Então demorou um pouco, as pessoas continuaram ainda na rua, poucos se resguardaram, né? Ficaram em quarentena em suas casas. Então, isso com certeza foi o que piorou mais aí a velocidade da proliferação do vírus. Qual a medida que deu mais certo aí? Que deu mais certo aqui. No caso, o que a gente está ainda por saber, né? Porque ainda não temos como ter certeza absoluta do que realmente vai dar certo, mas até o momento, o que os médicos passam, as informações que eles trazem para nós é que não é para sair de casa. Então, nós não estamos saindo de casa, nós estamos há 15 dias em casa, sem pôr o pé na rua. É permitido sair para ir ao mercado, para ir ao médico numa necessidade, né, ou hospital, né, no caso, e a trabalho. Então, aqui, o que as empresas estão fazendo? Elas estão imprimindo um documento no qual tem uma declaração em que possibilita a pessoa de ir até o trabalho, né? Então, nós estamos com policiamento na rua, então, assim, quando você está na rua, a polícia te para e vai te perguntar, vai questionar onde você está indo, onde você mora,
se você está longe ou perto da tua residência, porque os mercados que são permitidos vocês são próximos à sua residência, eles estão pedindo para que vá aos mercados mais próximos, né? Se eles te encontram numa zona assim muito distante da sua casa, eles vão questionar e vão bater em cima. E se você tiver fora de casa por algum motivo que não sejam esses que eu citei, você vai pagar uma multa aí e até o momento que a gente soube aqui é mais de 200 euros. Ou seja, eles estão batendo firme porque também, infelizmente, tem pessoas que não têm a consciência e nem noção do quanto isso é sério. Né? Se bem que agora, na atual circunstância, do que a gente está vivendo aqui, eu acredito que grande, grande maioria das pessoas já estão tomando essa consciência e estão ficando em suas casas, porque também eles estão tomando medidas bem restritas, assim, bem rígidas. E a questão da alimentação, das compras, dos produtos, os mercados estão todos funcionando normalmente? Como é que está aí esse dia a dia? Vou te dizer a respeito da minha experiência, né? Eu fui ao mercado nesses 15 dias uma vez só e meu marido foi uma outra vez, né? Porque não é permitido sair duas pessoas, é para sair de um só, um membro da família, né? Então, no mercado que a gente vivenciou são filas, né? As pessoas mantendo distância de 2 metros, 1,5 metro, 2 metros entre elas, né? E entrando de 5 em 5 no mercado, né? Então você entra, faz a sua compra rápida, pega as coisas que você tem necessidade e vai para tua casa, né? E dentro do mercado, quando eu fui, que foi 2 semanas atrás, uma semana e meia atrás, eu percebi pouquíssimas coisas faltando. Mas eu já tive notícia que em outros mercados estavam faltando muitos, muitos alimentos, muitas coisas. É, não sei dizer especificamente o que, mas via pessoas falando também de verduras, frutas, né? E aqui os italianos, eles têm uma cultura de fazer compra todos os dias, toda semana ou a cada 2 dias, porque isso é cultural. Eles não compram, não faz como no Brasil, várias pessoas fazem, de fazer a compra do mês, né? Então, agora o que aconteceu? A logística dos supermercados, né, os serviços não estão dando conta de repor esses produtos com a velocidade que está sendo retirado, né? Porque antes era uma movimentação, era uma rotina, e agora foi mudada bruscamente, né? Mas não estão deixando de repor, né, os alimentos nos supermercados, porém está tendo aí um atraso. E você está recebendo alguma ajuda do governo aí da Itália? Então, em relação ao governo, né, o que está prestando, né, de ajuda para a população é geral, não é assim uma coisa individual, né, para cada um. Né, o que nós lemos, o que nós vemos aqui das notícias, né, dos depoimentos, é que eles vão postergar as contas fixas, né, boletos, principalmente voltado mais para empresários, autônomos, pessoas que dependem, né, de renda e dependem de trabalhar na rua. Então, eles estão dando essa opção aí, pessoas que têm que pagar taxas, né, essas contas fixas aí que vai causar um impacto muito grande o fato de não estar trabalhando, né? Cada dia é um dia que se perde, né, economicamente. Então, eles vão postergar essas datas, né, vão jogar para frente aí para os próximos meses, para que essas pessoas depois conseguem pagar essas contas, né, quando voltar, né, ativa, quando continuar, quando melhorar e começar a circular, né, ter o fluxo de renda, né, no caso. E o que está aberto, o que está fechado aí em matéria do comércio? Como é que está o funcionamento do comércio nessa pequena cidade aí na Itália? Aqui todos os estabelecimentos estão fechados, com a exceção de hospitais, farmácias e supermercado. Supermercado agora também nós já recebemos uma informação de que no domingo vai ficar fechado, então vai funcionar de segunda a sábado, com um horário reduzido no sábado, né? Porque tem alguns mercados aqui que funcionam até às 8, até às 6, e pelo que a gente viu aqui, vai ser até a 1 da tarde no sábado. E aos domingos não vai funcionar, porque quanto mais reduzir o número de pessoas fora de casa, melhor as chances de que esse vírus não prolifere e que não atrapalhe, né, o andamento das pessoas que estão trabalhando ali firme nos hospitais, né? Porque o problema maior é esse, sobrecarregar os hospitais, né? Então, assim, é um vírus que vai propagar muito rápido,
porém, se cada um ficar na sua casa, fizer a sua parte, ele vai ter um processo aí um pouco mais lento, né? O que ajuda a dar um tempo para as pessoas se recuperarem, né, nos hospitais e assim conseguir atender toda a população.